O tarô ele é composto de 22 cartas. Isso você pode anotar. 22 cartas. Sendo que 3 cartas correspondem à Trindade e ao Espírito. Respondem à Trindade. É. E ao Espírito. É. Quais 7 cartas. Pode Vamos passar. primeiro passar essa Tá. coisa assim. 7 cartas correspondem aos planetas. Aos planetas tradicionais. Os tradicionais são planetas que vão até Saturno. Vou explicar isso, porque tem mais planetas além de Saturno, mas que a Cabala inclui, mas ela inclui justamente nesses 3 na Trindade, sabe? E mais 12 cartas que correspondem ao signo do zodíaco. Pois é, então soma isso aí para você ver. 19, 20, 21, 22. 22 cartas, justamente. Então, Quais são as três? isso abrange a todo o tarô. Eu vou te apresentar então primeiro as 3 primeiras cartas. A primeira dela é o louco, tá? Que é o 0. Na verdade é uma carta sem número. Sim. Eu gosto mais de referir ao louco como uma carta sem número. O mago. Não, aí é diferente. O eremita. É o enforcado. Oh, O enforcado, tá? O lobo, a o 12. enforcado, e A morte. a carta do julgamento. Vai ou não vai? É. Pra onde que vai? Muito bem, veja bem, essa carta, a número 0 ou a número 22 ou a sem número, carta do lobo, né? Essa carta está no meio exato dos 22, que é a carta número 12, a carta do enforcado, e a carta 20, que é quase fechando o tarô, né? Essas cartas, elas correspondem às 3 letras mães do alfabeto judaico, que é mais ou menos o seguinte: o alfabeto judaico, igual nós temos no nosso alfabeto português, A, B, C, D e tal, ele tem 22 letras, sabe? Então são 3 letras chamadas mães e 7 letras simples e depois as duplas. Não, 7 duplas e 12 simples. Essas letras mães é como se fosse assim, ali que está a raiz do som. Então essa aqui uma carta que tem um som mais aberto, esse é um som médio, tipo M, sabe? E esse é um som sibilante, esses são mais agudos, né? Então o que se ensina é o seguinte, que o mundo foi criado através dos sons, através das palavras, né? Então cada som corresponde a uma coisa dessa da natureza. Agora, para que você possa entender bem como é que é o funcionamento disso, eu gostaria que você soubesse o seguinte, que uma das coisas que
todo esotérico sabe falar de cor, é que existem 4 elementos. Água, terra. Fogo, terra, água. Isso, pois é. Agora veja bem, dentro dessa visão cabalística, na verdade são 3 elementos. É o ar, que está relacionado com a carta do lobo, a água, que está relacionada à carta do enforcado, e o fogo, relacionado com a carta do julgamento. E onde que fica... Fogo, água, ar. Isso. Agora, onde que fica a Terra? O que aconteceu com a Terra? Entendeu? O que acontece com a Terra é o seguinte: a Terra é onde reúne essas coisas. É o corpo dessas coisas, é o invólucro dessas coisas. Então, essa definição, ela leva a uma conclusão que sempre a Cabala insiste muito, do tipo assim, você não pode confundir o corpo com o que está dentro do corpo, com aquilo que dá vida para o corpo, aquilo que dá o movimento para o corpo. Bom, mas uma coisa antes de ir à frente nessa ideia é assim: sempre que está relacionado com a Trindade, está falando do Espírito. Quando fala dos 7 planetas sagrados, está falando da alma. E quando fala dos 12 signos zodíacos, está falando do corpo. Entendeu? Então quer dizer, essa história da Cabala, ela é tão didática que ela vai assim colocando tudo no seu lugar certinho, entendeu? Só uma passeada sobre o sentido do que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. O espírito é ele que é o ser encarnante, é ele que sabe o que é que o ser veio fazer aqui nessa terra, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo o espírito, ele não tem o como fazer, quer dizer, ele é como se fosse algo muito... Está limitado, né? Ele está limitado por não ter corpo, por não ter braço, por não ter mão, por não ter como agir, sabe? E outra coisa que limita o espírito é o seguinte: quando o espírito entra em contato com a matéria não tem muita força para suportar a força do espírito, entendeu? Então ele só tem que entrar praticamente como se fosse algo que está inspirando, está lá fazendo com que a matéria se inspire nele. Não pode, ele raramente... Tem que ser doses homeopáticas. Doses homeopáticas, não pode ser uma coisa de uma vez, que a matéria não pode absorver esse espírito assim, de uma vez, porque senão ela não suporta. Bom, vamos falar um pouco sobre... Ele tem uma vida, né? O espírito é como se fosse uma fagulha de Deus, tipo assim, uma fagulha, uma semente, e que está totalmente carregado de potencialidade. E que é essa potencialidade? É a potência de se tornar um Deus, como o Deus do qual ele é semente, né? Então, do tipo assim, você pega uma espiga de milho, você tira um milho, vai se tornar um pé de milho, entendeu? Então, o espírito, ele é o nosso vir a ser, né? Aquilo que a gente veio para desenvolver. E para isso ele precisa do trabalho da alma e o trabalho do corpo para poder realmente estar funcionando, né? Onde que ele vai gerar, vai fazer essa potencialidade se atualizar, se tornar algo realmente assim que... Por isso que quando acontece no corpo não agir, não mover, vem um desequilíbrio, uma série de coisas que
pessoa padece. Está padecendo por quê? Porque o espírito está ali cutucando, ela não vai. Pois é. Às vezes vem a dor, vem o sofrimento, vem cada pessoa buscando. Isso que você está falando tem tudo a ver. Porque assim, o espírito não obriga a pessoa, sabe, a fazer as coisas, mas ele sofre. Ele fica dando sinal, ele faz a pessoa entrar dentro de uma situação várias vezes até que a pessoa saia bem daquela situação e realize o que ele está precisando. Então não adianta fugir do espírito, porque o espírito, a encarnação é dele, ele que sabe o que vai fazer com ela. Agora, o espírito também não é tão poderoso a ponto de obrigar a alma e o corpo a fazer as coisas para ele.